16 de abril, Dia Mundial da Voz, e nós vamos conversar com o profissional da fonoaudiologia para saber e como mostrar para você como preservar a voz com saúde, a sua saúde vocal, para você que trabalha principalmente com professor, radialista, jornalista, você que faz trabalho na rua usando a sua voz, vem conosco saber tudo isso. E na oportunidade nós conversamos com a doutora Renata Paula, fonoaudióloga, que vai bater um papo conosco para tratar desse tema tão importante, principalmente saúde da voz. Doutora Renata, seja bem-vinda, muito obrigado em ter aceito o nosso convite e vamos aqui falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a voz. O dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. E tudo começou aqui no Brasil, lá em 99, quando um grupo de profissionais que cuidam da voz, os médicos, no caso os otorrinos, fonoaudiólogos e os profissionais da voz, os professores, em sua grande maioria, decidiram eleger esse dia como para enaltecer os cuidados na voz. Por quê? Todos nós sabemos que a voz, ela é, na verdade, a voz de obra. Então, muitos profissionais usam a voz como instrumento de trabalho. Repórter, jornalista, nós fonoaudiólogos, todos nós somos profissionais da comunicação. Então, é um dia importante sim para a fonoaudiologia, o dia 16 de abril, que a gente comemora os cuidados com a voz. Na verdade, um sinal de alerta mundial para os problemas, para as patologias vocais, para que a gente possa ter mais conhecimento e procurar o serviço que tem uma saúde vocal mais eficiente. Quais são os principais cuidados que nós devemos ter com a voz? Eu sempre costumo alertar a questão da rouquidão, porque a rouquidão ela é característica de todas as patologias vocais. A gente tem uma fenda glótica, que é uma patologia simples, e também tem o câncer de laringe, que é uma coisa mais agressiva. Todas as patologias vocais, a rouquidão ela se faz presente. É um dos primeiros sinais que... Isso. A rouquidão que vem e fica, alguma coisa indica. A rouquidão, a partir de 15 dias, é importante procurar o serviço de saúde, é importante procurar o profissional especializado para que possam ser administradas as condutas necessárias. Laringoscopia, uma avaliação, uma triagem vocal. Então, assim, a rouquidão, mais uma vez, que vem e fica, alguma coisa indica. Quais são os maiores erros cometidos pelas pessoas que comprometem a saúde vocal? A má alimentação, a questão dos vícios de bebida, de cigarro, o efeito anestésico que algumas medicações causam e também pastilhas e são os paliativos. A questão dos fatores alimentares também contribuem bastante por conta do refluxo, né? O refluxo ele é uma disfunção gástrica, então o ácido ele sobe até aqui, mais ou menos nessa região. Ele é um ácido, né, queima essa mucosa e prejudica a vibração das cordas vocais, então o cantor ele muda o tom, entendeu? Tem o ardor, então é um tratamento realmente medicamentoso e de repouso vocal, que é importantíssimo. O repouso vocal, vocal é importantíssimo. Beber muita água, de fato, tem a ver com a sua saúde vocal? Você vai saber o que diz a especialista sobre esse tema. Beber água, de fato, essa hidratação, ela faz bem à voz, sim ou não? Como é que deve ser esse procedimento? Com certeza, a hidratação ela faz muito bem para o corpo por inteiro, né? Então, assim, as cordas vocais elas precisam ser hidratadas, elas possuem uma lubrificação natural. Uma coisa que a gente vê sempre acontecer nos comunicadores esse pigarro. O pigarro ele retira a secreção que está em excesso, mas ele também retira a lubrificação natural das cordas vocais. Então, quando você retira essa lubrificação natural, o que o cérebro entende? Porque precisa de uma demanda maior de lubrificação. Às vezes, o que acontece? Mais secreção vai aparecendo. Ou seja, tira aquela de momento, mas aí posteriormente é um problema. Isso, uma dica importante para todos os comunicadores. Tenha sempre uma água natural. Ah, Renata, por que precisa ser água natural? Porque quando a gente fala, a gente aquece todo o aparelho fonador. Então, se você ficar colocando água gelada, tomando água gelada, acontece o choque térmico, então vai ter mais lubrificação, vai ter mais secreção e vira um ciclo. Então, o ideal, se você está dando aula, se você está usando a voz como instrumento de trabalho, é importante que você tome água natural. Evitar, os cantores, evitar uma comida muito condimentada, evitar um pouquinho a lactose,
gordura, por conta do refluxo. Chocolates, Isso. refrigerantes. Exatamente. Preservar a voz é cuidar do seu instrumento de trabalho. Estamos nas ruas. E você, que trabalha na rua, tem tomado esse cuidado? Vamos saber um pouco mais de como você fazer isso. Camarada que passa o dia na rua, aquele feirante que passa gritando, eu não estou falando daquele que usa o microfone na porta de uma loja, mas o feirante, um ambulante, isso pode também trazer um prejuízo no futuro? Pode, com certeza. Esse prejuízo ele vai aparecer, né? Porque você está ali usando de maneira errada, às vezes bebe alguma coisa, come alguma coisa errada, então é um ciclo, né? E vira um hábito. Tem gente que tem um hábito de falar alto. Muitas vezes o que a gente encontra? Você vê o professor em sala de aula dando aula, quando ele sai da escola ele está falando no mesmo tom, chega em casa conversando com a família bem alto. Ele não desacelera. O locutor também. Não desacelera. Não desacelera. Às vezes a gente encontra com vocês, a gente está aqui assistindo o programa, quando encontra com vocês na rua, vocês estão falando no mesmo tom, então isso aí a gente vai ajudando a organizar. Esse é o trabalho também do fonoaudiólogo, né? Sim, a gente observa muito a comunicação. Todos nós somos profissionais da comunicação, né? Qual a importância do diagnóstico precoce se você já detecta algum problema com a voz? É de imediato procurar um profissional de saúde, não ficar na dúvida e aquela história que a senhora acabou de falar, dos paliativos, que pode gerar também uma situação complicada, né? Isso. Então, assim, voltando para a história da rouquidão, porque Sim. assim, eu sinalizo muito a rouquidão. A rouquidão que verifica, alguma coisa indica. Então, a rouquidão, a partir de 15 dias, procurar o profissional de saúde, faz os exames adequados para a gente ver o que é que está acontecendo. Porque não é comum. Não é comum. Então, a gente precisa procurar o profissional, fazer os exames para a conduta terapêutica ser estabelecida de maneira correta. Tá bem? Nós vivemos em uma região onde o calor é muito intenso praticamente o ano inteiro, né? Nós temos o período de inverno e verão, mas aqui no Ceará, no Nordeste, no Brasil, no Nordeste brasileiro, tem muito essa questão. Ou seja, há uma troca, por exemplo, em relação ao choque térmico, para quem trabalha no ar-condicionado, os comunicadores de rádio, de TV que trabalham o dia inteiro, praticamente o dia inteiro no estúdio. Isso pode influenciar em algum problema, alguma situação que complique também a saúde vocal? Sim, essa questão do choque térmico. Você está num ambiente muito frio, vai para o calor, então o ressecamento. Por isso que é ideal você, na sua bancada lá do seu trabalho, uma água natural, sempre natural. Nós falamos de bebidas, alguns chocolates, doces, mas existe uma alimentação específica que traga algum prejuízo? Isso em se tratando até de um alimento sólido, por exemplo, não só uma bebida gelada, tem algum alimento específico que pode dar prejuízo à saúde vocal? Essa questão alimentar, a gente reforça muito por conta do refluxo. Então tem que ser uma ação integrada, né? Tem que observar essas questões. O ser humano ele é único, então vamos lá, o que está ali prejudicando? É uma intolerância à lactose, é o glúten, então tudo isso acaba que repercutindo muito. Quais são os recados ou o recado que a senhora deixa para quem quer manter a saúde vocal em dia sempre? Isso. Importante, principalmente aos comunicadores, tá certo? Realizar os exames específicos da laringe, que no caso a laringoscopia, que é importantíssimo para a gente ver como é que está a vibração das cordas vocais, se tem aparecimento de alguma patologia. Procurar o fonoaudiólogo para que ele possa esclarecer sobre o aquecimento vocal e o desaquecimento vocal, que são importantes para manter essa saúde da musculatura de corda vocal, de prega vocal. Então, a cada 6 meses, os comunicadores, eles precisam, todos nós comunicadores, precisamos fazer uma avaliação otorrinolaringológica, acompanhar com a fono, para que a gente possa ter uma saúde comunicativa. Muito obrigado, doutora Renata Paula, fonoaudióloga, conversando conosco para falar do Dia Mundial da Voz e mantê-la, acima de tudo, com muita saúde, né, doutor? É verdade. Obrigada a vocês pela oportunidade, mais uma vez, de falar sobre a fonoaudiologia.